Boa tarde, amados. Como é uma ministração que a gente não precisa fazer apelo, não precisa fazer muitas coisas, eu vou meio direto ao assunto. Acredito que eu vou tentar organizar as coisas. Eles me pediram para estar aqui junto também, né? O pregador sempre tem que estar preparado, né, amados? E é uma bênção poder ministrar para vocês. Eu amo a Power and Love, eu amo essa ação, eu amo o modo como surgiu esse seminário, esse congresso, ou seja lá como a gente pode falar, um evento, porque ele não é só um evento. Quem já está percebendo isso? Onde a gente envolve as coisas práticas e as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente ministra, para viver um evangelho de verdade, puro. E eu quero compartilhar algumas palavras com vocês. Eu tenho tido a oportunidade de ver muitas coisas acontecerem ao redor do Brasil, por ir traduzindo muitas pessoas em diversos locais, e eu tenho visto um país em avivamento, graças a Deus. Eu tenho visto uma geração fazer algumas coisas, eu tenho visto algumas coisas serem deixadas para trás dentro de uma outra geração, e eu creio dentro de uma palavra profética. Hoje eu vou usar um pouco assim de uma ministração profética e um pouco de uma ministração de ensino. Eu vou tentar ensinar a ministrar e operar, igual Jesus fazia, para que a gente possa ter o pacote completo aqui no nome de Jesus. Amém? E eu quero trazer algo que o Senhor tem falado ao meu coração e se confirma dentro das coisas que foram faladas aqui. Eu vou passear pela Bíblia, creia que eu estou falando tudo que está na palavra. Amém, amados? Eu não vou me ater tanto aos versículos especificamente, eu posso fazer também, mas eu quero ficar livre aqui para que Deus opere com liberdade. Eu quero orar antes da gente começar. Pai, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, para que haja consciência da Tua presença nessa casa. Ninguém pode imaginar, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui. Nem eles, nem ninguém pode dizer ou determinar aquilo que o Senhor tem preparado. A Tua palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Que todos os sonhos, visões, tudo aquilo que o Senhor tem levantado nesses dias, trazido à tona nessa estação, dizendo onde vão chegar, as coisas que vão ser operadas, as coisas que vão acontecer, sejam realmente fixados em Ti, que eles possam saber que isso vem do Senhor e que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer nesses dias, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar de um tempo de passagem, de transição, que eu acredito que é o que a gente está vivendo. Quem está vivendo um tempo de transição aqui, amados? E as transições sempre nos levam para momentos de mudança, e de quando em quando a gente tem que fazer transições. A palavra de Deus nos diz que nós crescemos de fé em fé, de glória em glória, e isso é realmente algo necessário. Olha para uma pessoa bem bonita, pega quem está do seu lado mesmo, seja profeta, né? Aproveita e fala assim: tenha certeza que Deus quer que você cresça. Alguns levam isso muito a sério, já se expandiram muito lateralmente, mas o Senhor está dizendo mais de coisas espirituais, mais crescer para cima, amém, amados? Pastor, mas olha o teu tamanho. Não, estou dizendo espiritualmente, né? Não fisicamente. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, queridos, sobre algumas passagens. Eu quero usar um plano que a gente tem bíblico, no sentido de algumas figuras que são mostradas. E eu quero mostrar uma transição para vocês, no nome de Jesus. Todos já falaram aqui sobre coisas importantes. O Todd falou muito sobre identidade, o Fábio falou sobre o reino dos céus, sobre a identidade de filho. Nós vimos o William ministrando isso e falando dessas questões, e eu quero reforçar isso dentro do seu coração, trazendo algumas passagens que eu creio que Deus vai usar para nos localizar nesse tempo. Eu realmente acredito que o Brasil está num tempo de avivamento. Quem crê? Eu realmente acredito que nós estamos num tempo em viver a eclésia de verdade. Posso falar disso ou não? Jesus usa poucos termos que não são do hebraico. Na verdade, quando a gente, não sei se você sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo em grego. Jesus usa poucos termos que não tem no dicionário, na Bíblia, né, na Torá, no hebraico. E um dos termos que ele usa é eclésia. Pergunta para quem está do seu lado, fala: o que é isso? A gente chama de chamados para fora, a gente fala também que as pessoas, né, que não é necessariamente a porta da igreja ou isso, mas é que quando a gente pega essa palavra, a gente vê Jesus falando que o que ele iria edificar era um povo que iria estar em todas as áreas da sociedade, que estaria em todos os lugares, manifestando o reino de Deus ali onde estivesse. A eclésia era o ajuntamento dos anciãos, daqueles que tomavam decisões para a cidade, e a própria palavra de Deus nos instrui que nós temos que declarar, assim na terra como no... Olha para uma pessoa meio bonita e fala: sabe onde você está aí? Olha para outra pessoa e fala: sabe o seu trabalho? Sabe a sua escola? Fala assim: esse é o seu campo missionário. Quem crê? E a gente tem que viver nesse estilo de vida cristão. Eu entendo que algumas coisas têm um padrão que você pode ou não pode falar. Agora, querido, manifestar a glória você pode manifestar em todo lugar. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, já aconteceu de você nunca falar com ninguém. As pessoas podem até tirar sarro de você, mas quando tem um problema lá no particular, eles vêm falar com você. Quem já viveu isso?
Quando algo acontece, eles sabem para quem correr, é ou não é? Esse é o motivo de chacota sempre, na frente dos outros. Mas quando eu estou passando dificuldade, ore por mim. E eu creio que isso que a gente tem que manifestar em todos os lugares. E eu quero falar dessas transições, porque todos nós buscamos algumas coisas. E eu quero falar de uma chegada à terra prometida. Olha para uma outra pessoa agora e diga assim: você tem que chegar na tua terra prometida. Eu gosto que as pessoas interajam, sabe, amados? Eu acho que você tem que declarar com seus lábios as coisas. Eu não ligo tanto para a pregação, eu gosto de fazer as pessoas interagirem. Eu poderia só falar, explanar aqui as coisas, mas não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo participe no nome de Jesus. Né? Nós não somos só espectadores na igreja, nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo. Né? Eu sei que a gente tem, por questões logísticas, uma divisão aqui de altar e de pessoas aqui embaixo, mas é todo mundo igual, amém? Mas se eu ficasse ali, ninguém ia me ver. Então é melhor eu ficar aqui e a gente faz as coisas. E eu quero falar sobre as passagens do Jordão hoje e explicar umas diferenças que a gente tem no sistema do mundo. Posso? Vou começar em Gênesis lá então. Deus sempre quis uma família. Deus criou Adão e Eva e a Bíblia fala, e todo o Antigo Testamento trata como Adão e Eva como filhos de Deus. Trata também os anjos como filhos de Deus, ele trata dessas questões, mas quando a gente pensa nessa questão de ser filho, e a gente vê que todo mundo é criatura de Deus, a gente só é filho através do Filho, a gente sabe disso lendo o Novo Testamento, e Adão e Eva são considerados filhos porque eles foram feitos pelas próprias mãos de Deus. Então eu quero falar um pouco dessas questões, porque Deus nunca desistiu da família dele, amados. Deixa eu falar para vocês, um dia Ele vai reunir essa família de novo, graças a Deus. Ele está levantando a sua família aqui na terra. Eu me espanto com o modo como as coisas têm acontecido, de tantas pessoas sendo conectadas no mundo. Quem já reparou isso? É pessoas que é levantada de um lado, do outro, de outro. O Todd White, que é um dos ministros que mais ministra ao redor do mundo, está aqui junto com vocês. Não é uma loucura isso? Né? E dentre outros homens de Deus que Deus tem levantado ao redor do mundo, e quando eu olho às vezes as conexões, eu percebo, Deus está cuidando da família dele. Deus está trazendo a família dele novamente junto. E então o homem cai, todo mundo sabe a história. Depois é levantado um outro homem que se torna um amigo de Deus, que chama Abraão. Com ele começa uma família. Deus de Abraão, e o Deus de Jacó. E a gente vê esse processo dessa família de Deus ir crescendo, não só uma família física, mas uma família no espiritual, porque Paulo fala que nós, como família de Deus, temos as mesmas bênçãos que Abraão e mais. Então seu nome vai ser conhecido, você vai prosperar nessa terra, você vai frutificar e você vai ser uma bênção no nome de Jesus. E todo esse povo, depois que ele passa por diversas coisas, Deus usa meios que a gente não entende para que as coisas aconteçam. O povo é escravizado, depois o povo sai do Egito, e depois o povo anda um tempo no deserto, e muitas coisas são trabalhadas dentro daquelas gerações. Uma geração não sobe a montanha e pede para que algo se inicie. Ela fala, Moisés, sobe você no meu lugar aí, você vai falar com Deus, vai falar com a gente. Aí começa uma parte triste da nossa história de humanidade. Deus queria um relacionamento comigo e com você pessoal, Ele queria uma família de sacerdotes, Ele queria pessoas que tivessem um relacionamento íntimo com Ele, face a face, como foi ministrado aqui durante esses dias, um relacionamento de ver a glória, como falou o William ontem, e infelizmente, olha para quem está do lado e fala, o povo pediu para outra pessoa subir, mas é nós que vamos subir em nome de Jesus. E se criou um sistema religioso onde havia alguma pessoa para ser a pessoa que estava entre eu e Deus, mas isso acabou, graças a Deus, amém? Esse sacerdócio mudou para um outro sacerdócio, para o nosso, para o sacerdote Melquisedeque. Todo mundo tem acesso a Deus. Nós temos um sumo sacerdote que está lá, e nós podemos trazer as coisas para a terra. E eu estou falando dessas questões porque chega um determinado momento da história aí que eu quero falar um pouco, que é a minha pregação. Eu não vou falar mais do que 40 minutos, amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. Tá bom, falo 42 então. A minha parte, depois Deus faz a dele. É óbvio que a gente depois vai deixar Ele fazer, né? Meu único pedido para Deus é assim, ó, Pai, eu só não posso fazer as coisas sozinho. Eu não vejo graça em fazer sozinho, irmãos. Não é uma palestra, não é nada. A gente tem que deixar Deus falar aos corações. Por isso que eu oro para que a gente não perca o tempo da visitação. Quando Ele vier, se necessário, eu largo tudo aqui. Mas eu creio que eu tenho algo para falar para vocês nesse sentido. E o povo se junta, queridos, para passar o Rio Jordão, para fazer uma passagem sobre as águas. É sobre isso que eu quero falar. Porque em diversos momentos da sua vida você vai passar por transições. E nós temos que cruzar o Jordão constantemente. Quem crê? Você tem que passar para um lado e chegar em algo. E eu quero falar isso para vocês de uma forma muito rápida.
Em um determinado momento da história, uma geração se perde, ela não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, e o Senhor quer levar uma outra geração a pisar toda a terra, a fazer todas as coisas, e Ele pede para que aquela geração vá e cruze o Jordão. É interessante que na passagem do Mar Vermelho, Moisés, aquele que era a pessoa designada, ele coloca o cajado, ele fala, diga ao povo que marche. Deus sempre quis que o povo agisse, amém? Ele fala o povo marchar, abre o mar, etc, eles passam. Mas na hora de cruzar o Jordão, as coisas foram um pouquinho diferentes. O Senhor fala assim, reúne os sacerdotes, fala para eles pegarem a arca da aliança, fala para eles irem na frente. Quando o povo vê a arca, eles vão andando junto com a arca, os sacerdotes vão parar no meio, a água vai secar, a água vai parar, os sacerdotes vão molhar o pé. Vocês estão aqui? E o povo vai passar. E essa foi a primeira passagem para a terra prometida deles. Que era uma terra que emanava leite e mel, que era uma terra que tinha que ser conquistada, que tinha que se matar os gigantes, tinha que trabalhar. Olha para quem está do seu lado e fala, tem conquista, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala assim, o reino de Deus, em muitas coisas, é tomado à força. Nós vamos na contramão do mundo. É ou não é? O Nunes estava falando aqui, né, o Fernando, né? Ele estava falando aqui, a gente parou ali para evangelizar e parecia que tinha uma resistência. Existe isso. E a primeira passagem do Jordão, em que a lei é colocada no Jordão, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, mas a gente sabe que ali tinha as tábuas, estava a lei ali. Vocês estão aqui comigo, amados? E a lei para cruzar o Jordão, os sacerdotes molham o pé, ela é carregada nos ombros das pessoas, né? E ele passa para o Jordão. Vocês estão comigo? E todo o povo passa. Então olha para quem está do seu lado e fala, a primeira vez que a gente vai cruzar o Jordão, tem que ter obediência. A nossa primeira fase, querido, de estruturação para com Deus, exige entender da palavra, quem crê? Ela exige você saber que a gente tem que, queridos, Jesus cumpriu, todos os ministrantes que falaram aqui, falaram das 613 leis judaicas, dos 10 mandamentos, é claro que Jesus resume as coisas em coisas mais simples, né? Jesus é Jesus. Ama teu Deus. Você completa aí para mim, ama teu Deus. E ao próximo como a? E aqui a gente tem toda a lei. E eu quero falar dessa primeira passagem do Jordão, e essa foi a primeira passagem. Eu quero ir para a segunda vez que o Jordão aparece na Bíblia. É interessante quando a gente vê a lei, as coisas acontecendo, e Josué fazendo essa passagem do Jordão, trazendo tudo que havia da história de Moisés, com a mesma unção que havia sobre Moisés, que Moisés impôs as mãos sobre ele. Isso é a doutrina elementar da nossa fé, né? Está lá em Hebreus, Jesus Cristo em posição de mãos, que a gente vai ter aqui em algum momento do Power Love, aleluia. E a segunda passagem do Jordão é sobre ela que eu quero falar, e eu quero falar da postura de um homem. Eu creio que nós somos, amados, de verdade, a geração de unção dobrada agora. Eu amo o nome Power and Love, que fala poder e amor. Não é dobrado isso aí? E eu acho isso maravilhoso, dessa questão de a gente pensar poder e amor, e realmente o poder do amor. E eu quero falar de um homem agora que eu vou ficar mais uns 15 minutos nele antes da gente passar para o final aqui, em nome de Jesus. E eu quero falar de Eliseu. Elias é um homem que faz as coisas acontecerem nessa terra, é o profeta do fogo, ele é a representação do profético, ele que aparece lá no Monte da Transfiguração com Moisés, a representação da lei, amém? E Elias era o cara. Quem gosta assim do personagem Elias? Alguém gosta? Alguém chama Elias aqui? Gente, eu acho, o irmão chama Elias lá? Glória a Deus. Eu acho lindo o modo como Elias se move, porque Elias faz o seguinte, irmãos, posso contar uma coisa para vocês? Baal era conhecido como Deus da água e da chuva. Esse é o significado de Baal. Ele era o Deus que controlava o quê? A água e a chuva. Aí se levanta um profeta, que eles falam muito que não sabe de onde vem, ele fala assim, Baal que manda na chuva e na água, então a partir de agora, a partir da minha palavra, só chove quando eu quiser. Eu estou esperando o tempo que o profético vai se levantar e vai falar, aqui eu determino como as coisas vão acontecer. Não importa o que falam do carnaval, não importa o que falam da minha nação, não importa o principado potestade que está aqui no lugar onde eu moro, aqui eu estou vindo com o reino dos céus, eu estou dizendo, vai parar a chuva, só vem quando eu quiser. E a gente vê algumas fases novamente de Elias, onde ele primeiro está ali sendo alimentado no ribeiro, aprendendo a receber de Deus. A gente tem que viver isso para que a gente possa viver avivado, amém, amados? Depois tem uma segunda fase, onde Elias vai aos necessitados. Tem uma mulher com uma necessidade, ele vai na terra de Jezabel, não sei se você sabe, aquela viúva que ele vai cuidar, ele vai lá no território do inimigo, vocês estão aqui comigo? E depois tem a última fase, onde ele sobe lá para o monte e fala, agora nós vamos trazer as coisas de verdade. Ele apresenta um sacrifício, todo mundo sabe a história. Talvez agora você entendendo porque Baal significa o Deus da água e da chuva, você entende por que Eliseu molhou o sacrifício.
Porque é isso que Deus quer fazer com a gente quando a gente vai viver dentro de um avivamento. Não só dentro de um avivamento, mas com o avivamento dentro de você. Aí ele fala assim, traz toda a água aí e molha tudo esse negócio. E baldes da água, agora eu vou mostrar quem é o Deus que responde com... Molha tudo. Encharca. Faz uma vala aí do lado, né? Encharca isso aí. E eu vou orar. E vai descer fogo do céu e vai lamber tudo. E aqui eu vejo uma representação muito das nossas vidas. Muitas vezes a gente apresenta diante do altar uma oferta que não é tão limpa, no sentido de ela está com água, ela está com coisa de Baal, ela está com coisa. Mas quando vem o fogo de Deus, Ele lambe tudo, Ele limpa tudo, Ele tira todas as camadas, Ele tira todas as coisas que existiam em cada tribo, Ele tira todas as representações de autoridade. Ele fala, eu sou Deus. E o povo que titubeava em saber se Deus era Deus ou se Baal era Deus, fala, só o Senhor é Deus. E eu amo o que Elias faz, porque é isso que eu creio que são etapas da nossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala, um dia, meu irmão, você tem que queimar. Porque senão um dia, você vai queimar. Então você escolhe a hora. É melhor agora com o fogo consumidor que nos limpa, nos purifica, para que a gente possa apresentar ouro diante do Senhor, não tomar como perda. E Elias faz tudo isso, eu acho lindo o que Elias faz. Mas Elias, ele está ali numa transição, ele sofre ele faz aquele monte de coisa e depois ele sofre com Jezabel. E o Senhor dá alguns direcionamentos para Elias. Estão seguindo comigo? Ele fala, vai lá e unge Eliseu, vai lá, unge o rei da Síria, e vai lá e unge um rei sobre Israel e arma todas essas coisas aqui. Todo mundo sabe da história que Eliseu acaba ficando meio triste, chateado, desmotivado. Olha para quem está do seu lado e fala, não é à toa que a Bíblia fala que ele era homem sujeito às mesmas paixões. E após realizar coisas grandiosas em Deus, ele de repente sucumbe, a gente até estranha isso. E ele vai lá, em vez de fazer todas as coisas que ele faz uma só. E Deus ainda leva ele embora em carruagem de fogo. Não, leva no redemoinho, né? Mas a carruagem de fogo divide. Mas Deus leva ele embora ainda. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus é muito bonzinho. Porque ele pede para fazer 3 coisas, ele faz quantas? Uma, mas ele se preocupa com uma coisa importante, legado, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz de ver um monte de criança aqui. Eu, quando estou com os meus filhos, eu deixo meus filhos no altar, eu deixo meus filhos verem as coisas, porque eu sei que eu vou passar, eu quero que minhas flechas vão mais longe, em nome de Jesus. Se você tem filhos, já ensine o caminho onde andar, já deixa eles dentro da igreja, já cria num ambiente de Deus, em nome de Jesus. Preserve, purifique. E Elias vai lá e unge Eliseu. Todo mundo conhece a história? É interessante que quando ele unge Eliseu, Eliseu tem algumas posturas que é as que eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui. Primeira coisa, ele passa, joga o manto sobre Eliseu. Eliseu recebe aquele manto, ele está trabalhando com juntas de boi, fala que está com 12 juntas. O normal era trabalhar com 3 bois só, ele está com 12 ali, está trabalhando. Ele já era um cara diferenciado. Dá um sorriso para quem está do lado e fala, quer servir a Deus? Vai trabalhar, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, vai estudar, meu irmão. Chega o tempo de os referenciais na igreja serem só sua vida espiritual. Você tem que ser excelente onde você estiver, no nome de Jesus. Você tem que manifestar a glória de Deus sendo o melhor aluno. Pastor, mas tem um japonês na minha sala, então a sua melhor versão. Eu entendo isso, nem sempre vai dar, mas eu tenho que manifestar a glória de Deus. Nós somos cabeça e não cauda. Eu não estou dizendo e eu não estou tirando tudo que o William falou sobre humildade ontem. Quem estava aqui? Que palavra, meus irmãos. Qualquer coisa, depois assista no YouTube, né? Humildade e mansidão. Mas, querida, é nisso que a gente tem que estar. E eu acho lindo o modo como ele move com Eliseu. A primeira coisa que Eliseu faz, Eliseu pega, ele corre e fala, deixa eu me despedir dos meus pais. E o que Eliseu faz? Eliseu pega aqueles carros de bois, e ele pega os bois e ele queima tudo. Olha para uma pessoa bem bonita e fala, meu irmão, queime tudo. A gente tem que falar tanto disso, amados. Chega no evangelho dos nossos desejos, vamos para um evangelho em que a gente não tem mais a gente não tem para onde voltar. Ele fala, ó, acabou. Sabe por que tem gente que luta com algumas coisas? Porque não queima tudo, irmão. Queima tudo, irmão. Queima tudo. Não estou falando que você precisa largar seu emprego. Dá para me entender? Seu irmão vai lá tacar fogo na casa deles depois, não? Eu não estou falando isso. Mas no seu coração, ele faz ali praticamente, real. Mas no seu coração, querido, você tem que estar morto. Você tem que ter queimado tudo, entregado tudo. Dá um sorriso para a pessoa bem bonita e fala, aquele que abre mão de tudo e pega a cruz, esse sim é um discípulo.
Eu deixo tudo. E Eliseu faz isso. Eu acho linda a história que Eliseu continua trabalhando com Elias, ele é sendo discipulado por Elias, e isso eu quero também profetizar para essa geração, que nós teremos uma geração que não vai remover os marcos antigos do nome de Jesus. Nós teremos uma geração que honrará os nossos pais, que honrará aqueles que pagaram um preço para o avivamento, aqueles que pagaram um preço para que igrejas fossem abertas no Brasil, aqueles que pagaram um preço para que o evangelho chegasse até nós, aqueles que pagaram um preço para que houvesse liberdade. Hoje é tão fácil falar que é crente, hoje é tão fácil falar que algumas coisas, eu posso falar do pai dessa igreja rapidamente. Querido, posso falar isso? O pai dessa igreja aqui é um dos primeiros a cruzar o Jordão. Irmão, essa igreja começou há 20 anos atrás. Não estou fazendo apologia porque eu sou dessa igreja, porque nós somos do reino. Mas o apóstolo começou a chamar essa igreja aqui de church há 20 anos atrás. Naquela época, irmão, eu estou no Bola 13. Falar que era do Bola de Neve era uma coisa tipo... era uma seita. Não é? Eu vim aqui, eu lembro que os caras até falavam assim, uma vez eu estava aqui pegando um táxi vindo para a igreja, eu vou naquele lugar ali que está aquele adesivo ali, aí o cara, Bola de Neve Sushi, que era church, mas o cara não sabe ler church, é um restaurante, eu falei, não deixa de ser, mas não é isso. Agora é normal ser church, irmãos. Agora eu quero saber 20 anos atrás, então nós vamos continuar honrando e não vamos remover os marcos antigos em nome de Jesus. Nós temos que ver um tempo da geração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com esses corações convertidos, nós tomamos o mundo no nome de Jesus. Amém? Então olha para uma pessoa que já está com o telhado branco, ou já não tem mais telha aí, e fala, nós precisamos de você. No avivamento, as crianças profetizam, os jovens têm visões e os mais velhos têm sonhos. A gente ama, todo mundo participa do avivamento, irmãos, todo mundo participa do avivamento, ninguém fica de fora. Quando eu vejo essa história, então eu vejo Eliseu com essa postura, e uma das coisas que me chama a atenção, é que Eliseu fala assim, Elias, quando ele está para passar para essa, ou para subir, querido, se você quiser andar no padrão do reino dos céus, você tem que ajudar os outros a subir. Elias fala assim, é melhor você me deixar, Eliseu, nós vamos passar por alguns lugares, me larga aí, né? Aí ele fala assim, vive o Senhor, e vive a minha alma, que eu não te deixarei. Deus está procurando uma geração tão apaixonada, que não vai desconectar dos seus pais. Deus está procurando uma geração apaixonada, que vai ser conectada com o seu pai que está nos céus, e que vai falar, qualquer coisa pode acontecer, mas eu tenho que ajudar uma geração a subir, eu tenho que fazer a minha parte para que as coisas aconteçam. E é interessante que depois eles vão para um lugar, olha para quem está ao seu lado e fala, para o Jordão. Eliseu tinha como incumbência sua, e eu poderia falar muitas coisas de Eliseu, diversas vezes ele passa por algumas cidades, né? E o pessoal fala assim para ele, posso? Eliseu chega nas cidades com os profetas, pastor Fábio, e eles falam assim para ele, Eliseu, você está sabendo de uma coisa? Elias vai subir, fica aí com a gente. Quem lembra dessa passagem? Fica aí com a gente. E eu estou vendo, e nós não somos essa geração, mas sabe o que eu vejo, Fábio? Eu vejo uma geração que escuta o que Deus está falando e sabe o que Deus vai fazer, mas não está disposta a ir até o final. Uma geração que quer falar para os outros aonde as coisas vão, o que vai acontecer, mas não quer cruzar o Jordão junto com o profeta. Não quer caminhar lado a lado e ver o outro subir. Ei, olha para quem está ao lado e fala, não seja assim. Deus fala com todo mundo agora, a obediência real, ou ouvir de Deus, é quem ouve e faz. Se você vier aqui só se encher de palavra e achar bonito e não for ali, não falar nada com ninguém, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, ai. Sabe, queridos, essa geração de profetas dos locais que ele passou, de escolas de profetas que tinha, todo mundo sabia o que ia acontecer com Elias, todo mundo falou aquilo para Eliseu, mas depois, quando Eliseu volta lá no final, eles falam assim, cadê Elias? Aí eles saem procurar Elias quando Elias já foi, eles insistem com Eliseu, fala, deixa a gente procurar, ele fala, gente, ele já foi, mas vocês querem ir mesmo, vão. Não seja a geração que vai perder o tempo da visitação de Deus, porque então você vai ficar correndo atrás de algo que já passou. Se você está aqui agora nesse lugar, se você está aqui nesse tempo, se você está aqui nesse Power Love, esse é o seu tempo, essa é a sua hora, essa é a sua geração. O que o Senhor quer fazer é agora na sua vida. Pai, começando a esquentar já, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala, não vacila, meu irmão.
porque tinham olhos e não viram, porque tinham ouvidos e não ouviram, e endureceram seu coração e perderam o tempo da visitação. Jesus falando, eu profetizo, Pai, uma geração que vai se levantar no Brasil e não vai ficar para trás, não vai ficar contando história do evento do mês passado, não vai ficar contando história do culto da semana passada, mas vai falar do Deus de agora, do Deus que tem feito hoje, da experiência que eu estou tendo agora com Ele, do quanto eu conheço mais hoje, do quanto eu prossigo em conhecer, do quanto mais eu preciso desse Deus, e uma geração disposta a caminhar para que os outros subam, uma geração que vai ver uma carruagem de fogo separar, o outro ser levado num vento, mas uma geração que vai pegar o manto e vai falar, agora é a minha vez. Quando Eliseu vai cruzar o Jordão com Elias, a primeira vez que eles cruzam o Jordão, Elias bate o seu manto na água e eles cruzam o Jordão. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? A primeira vez que o Jordão foi aberto, o Jordão foi aberto com a lei passando. A segunda vez que o Jordão foi aberto, foi com o profético passando. E é interessante que alguém vai até o final e vê aquilo acontecer. E eu acho lindo quando Eliseu volta e ele abre o Jordão de novo, ele fala, o Deus de Elias, e bate na água e o Jordão se abre. Mas é interessante também que a gente pode ver um cenário acontecendo. Israel cruzou a primeira vez o Jordão para quê? Você fala para chegar na terra prometida. Primeira vez que Israel cruzou o Jordão, ele cruzou o Jordão para quê? Que era a promessa deles. Você tem uma terra prometida para você. Você tem um lugar para você chegar. Lá para eles era um local físico. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Era um pedaço de terra. A gente sabe, conhece a história. Depois o profético se move para cruzar o Jordão também para chegar na sua promessa. Graças a Deus. O profético bate, chega na sua promessa. E o profético cruza o Jordão. Eliseu tinha uma promessa? Tinha um desejo, uma terra prometida dele? Qual que era? O legado de Elias. Só que Eliseu não era um cara normal, Eliseu era um cara de poder e paixão, irmão. Eles eram um cara apaixonado, olha para quem está sentado e fala, igual eu e você. E eu creio que nós vamos ser a geração de porção dobrada, que vai honrar todas as autoridades e vai andar assim. Porque ele fala assim, ó, vive o Senhor e vive a tua alma, eu sou apaixonado, eu não te deixo. Se o Senhor te levar, Ele te leva, mas não sou eu que vou te largar. Cruza o Jordão, volta. E conta a história do que eu falei, aqueles que só ouvem de Deus e não fizeram nada, ficaram procurando quando já tinha passado. A unção dobrada já estava indo, o espírito de Elias já estava se movendo sobre Eliseu, e eles estavam lá procurando o que ficou para trás. Não seja a pessoa que vai contar uma história do que aconteceu, viva as coisas que vão acontecer. Tome posse das coisas que vão acontecer, segure as palavras proféticas, crede nos meus profetas e prosperareis. Se as palavras estão sendo liberadas, fala, é minha, sou eu, é agora, eu estou nessa. Eu quero falar um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu é um dos profetas, amados, que eu acho mais, Elias é sinistro, mas Eliseu era muito sinistro. Eliseu era um profeta apostólico. Ele era um profeta que colocava as pessoas em ação, porque Elias, ele acabava chamando para si as coisas para fazer, e ele se entrou um tanto nele. Isso é umas coisas que a gente não deve fazer, nós temos que empoderar as pessoas, nós temos que fazer com que as pessoas andem juntas, nós temos que compartilhar os nossos dons, aquilo que a gente tem. E quando você olha a história de Eliseu, Eliseu era muito massa, gente, porque a maioria das vezes que falavam com ele, Eliseu, tem morte na panela, corta lá uns matos e joga lá. Ele não ia fazer, ele empoderava os outros a fazer. Aqui eu vejo um pensamento de pai. O pai ajuda o filho a fazer um pouquinho, mas depois que ele já sabe um pouquinho, você não vai querer ficar limpando seu filho até os 15 anos, vai? Vocês estão aqui? Chacoalha quem está do seu lado e fala, a gente é filho, mas a gente cresce. E eu amo Eliseu, porque o que ele fazia? Ele falava assim, ó, assim, vai lá você faz, vai lá você faz, vai lá você faz. E ele já recebe uma carga de trabalho duplicada, porque Elias tinha que fazer um monte de coisa que Eliseu teve que fazer o que ele não fez. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, certamente, algumas coisas podem ter ficado para trás, mas eu vou fazer. Se você nota coisas, o Espírito Santo te deixa perceber coisas, vai e faça, para de ficar, ele nunca foi fazer as coisas que Elias falou, falando, olha lá, ó, Elias, meu pai, ele não fez aquelas coisas, agora tem que arrumar o que ele estragou. Ele simplesmente foi lá e fez, com mansidão, como foi ministrado ontem, com humildade, chacoalha nas duas pessoas e para de falar dos outros, irmão. Fala, notou, vai lá e faz, irmão.
Já vou chegar em algum lugar, peraí. Eliseu cruza o Jordão e ele começa essa empreitada profética apostólica, de empoderar as pessoas a fazer as coisas. Sempre que as coisas acontecerem, caiu um machado na água, onde é que está? Joga ali, você vai descobrir. Amém, amados? Vem a maior autoridade daquele tempo lá na minha casa bater para ser curado. Ele falou para o discípulo dele: menino, vai lá e fala com ele, fala para ele ir lá mergulhar no rio. A maior autoridade, ele não podia ter ido atender, sim ou não? Naamã, mas ele fala: vai lá e fala para ele fazer. Está na hora da gente começar a pensar geracionalmente, amados. Está na hora da gente começar a empoderar as pessoas. E esses que vocês tocarem aí, fala: e a mesma coisa que eu fiz, não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo que fez. E Ele pode usar você para fazer essa mesma coisa. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não creia. Vocês estão aqui, amados? Vai na minha fé por enquanto. Usa a minha. A palavra de Deus não fala do tamanho de um grão de mostarda, ela fala como um grão de mostarda. Como é que um grão de mostarda se torna uma hortaliça? Sendo plantado. Se você não põe em ação as coisas que você fala, se você só escuta, você vai ficar igual aquela geração. Mas nós não somos essa geração. Nós somos a geração com a palavra dentro do nosso coração. Eu saio daqui já tentando praticar ela o máximo que eu posso no nome de Jesus. E eu vejo isso acontecendo em toda a história de Eliseu. Até que chega um momento que vem um rei falar com ele. Posso falar isso rápido? E um rei fala: Eliseu, vamos, né, o rei vai para lá, Eliseu já está quase para morrer. Está ali naquela situação. Eliseu passa por muitas coisas na história da vida dele. Ele viaja para algum lugar. Uma mulher um dia faz uma casa para ele. Quem conhece essa história? Né? Mulher representa a igreja. Quem faz um lugar para o profeta vai sempre ter aquilo que não imaginava. Amém? Ela tem uma necessidade, ele tem um filho, diversas coisas acontecem. Mas no final da vida dele, ele está ali. Um rei vem falar com ele. E ele fala para o rei: olha, Eliseu era top, né? O que ele fala para o rei fazer? Ele fala: pega o arco e as flechas lá você. Atira uma flecha. Flecha da vitória do Senhor. Ele atira a flecha. Aí depois ele fala: pega as flechas e finca as flechas no chão aí. E o rei faz só algumas vezes. Eliseu fica meio chateado, fica na verdade meio bravo. E eu amo ele. Ele fala: se você tivesse enfincado umas 5, 7 vezes, aí ia ter dado boa, você ia ter vitória. Mas agora só vai ser isso aí que você fez. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o profético não se contenta com quem não quer acabar as coisas. Vocês estão aqui, amados? Se tem uma missão para a nossa geração, não deixe passar da nossa geração no nome de Jesus. Amados, a gente chega a um ponto onde a gente fala que talvez 30% do Brasil já é cristão protestante. Vocês estão aqui comigo? Isso quer dizer que se cada cristão ganhasse 3 pessoas e discipulasse elas para Jesus, em quanto tempo a gente ganhava a nação? No tempo que você demorasse. Se cada um trouxesse 3 pessoas de outras religiões para Cristo, um relacionamento com Deus, e discipulasse as pessoas, se cada cristão fizesse isso em um ano a gente mudaria. Olha para quem está assado e fala: está tão fácil, meu. Fala, e lembre quem é por você ainda. Eliseu faz tudo isso, Eliseu se move. Eu quero falar um pouco de paixão aqui, para que eu possa caminhar para o final. Não, vou falar mais 2 coisinhas assim, que eu tenho que falar, que eu tenho que trazer assim eu falei para o Fábio, eu gosto mais de ensino, né? Mas eu vou ter que fazer assim, o ensino é a última parte, assim, mas Deus vai me usar, amém. Está usando? Quem já recebeu algo de Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Eliseu, queridos, e acontece algo interessante. Eliseu tinha um desejo de ter a dupla porção de Elias. Vocês estão aqui? Eu acho linda essa história, porque daí eu quero voltar um pouco na história agora. Eliseu fica indignado quando quando o rei não termina aquilo que tinha que fazer. E eu quero fazer um parênteses sobre o posicionamento do rei aqui, posso? O rei, todo mundo gosta de lançar flecha que vai para a vitória. Depois ele fala assim: finca as flechas no chão. Deixa eu contar uma coisa: todo mundo gosta de voar, mas ninguém gosta de ficar plantado em nenhum lugar. E tem que vir uma geração que voa, mas que sabe que tem que ter o pé plantado em algum lugar. Tem que vir uma geração que voa, mas quem vão ser as flechas fincadas? Eu sei que tem sonhos sem desejo, e eu creio que o Brasil vai para todas as nações, mas eu pergunto: quem vai ser o missionário aqui de dentro? Quem vai ser o missionário do seu condomínio? Quem vai ser o missionário da sua escola? Quem vai ser a flecha fincada no lugar? Quem vai ser a flecha que vai acabar com a aljava no mesmo lugar, não vai só bater 3 e acabar? Ele fala que se tivesse fincado mais flechas, teria derrotado o inimigo. Não é a flecha que voa. A parte espiritual ela é fácil, irmão. A libertação espiritual ela é fácil. Em uma oração,
Basta um olhar, acabou tudo. Como o William falou hoje aqui de manhã, uma vez só, não tem 12, 15 passos. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas nós temos que renovar a nossa mente, transformar, ser transformados, ser lavados diariamente, ser cheios diariamente. A gente se esvazia para a gente poder ser cheio, como ele ministrou ontem. E aí eu vejo isso de Eliseu, mas eu quero voltar um pouco na história de Eliseu, vocês me permitem? Depois disso, Eliseu morre. A história conta que Eliseu morreu e ele não realizou um dobro de milagres de Elias. Faltava só um. Quando você faz as contas, olha para quem está do seu lado e fala, unção dobrada. E eu quero contar uma coisa para vocês. Lembra que eu contei que a mulher de Eliseu tinha ido para uma mulher? Quem conhece a história? A mulher percebeu que Eliseu era profeta, fez um quarto para ele, fez um lugar para ele. E Eliseu pergunta, o que eu posso fazer por você? Deus não fica devendo nada para ninguém, viu, irmãos? E ele falou, o que eu posso fazer por você? Deus se importa com as pequenas coisas para você, que talvez sejam pequenas para você, mas Deus se importa com os mínimos detalhes. Querido, eu sou pai, eu me importo com tudo dos meus filhos. Quem é pai aqui? Eu sou um pai terreno, todos nós, a gente nem sabe das coisas. Imagine Deus que é um pai perfeito. E aí eu vejo esse cenário acontecendo, eu vejo essa situação acontecendo e ele dá para ela um filho. O que acontece depois? O que acontece depois? O filho morre. E a mulher, ela leva o filho lá para onde? Para onde? Para o quarto, para o lugar secreto dele. Ela fecha a porta, ela desce, o marido fala, está tudo bem, ela fala, tudo está em paz, shalom. E ela vai até o profeta. Quando ela chega lá, o profeta, ela fala, profeta, filho que você me deu ruim lá, o menino morreu, meu Deus, agora que desespero que foi para mim. Que Deus o livre de imaginar perder um filho. Amém, amados? E aquela mulher está desesperada. Creia comigo que está na Bíblia para poder ministrar, pode ser? Então tá. Quem já leu esse texto? Amém, então tá bom. Aí ela fala para ele, meu filho está lá. Aí Eliseu fala assim, ó, fala para o menino aqui, ó, ô jovem, vai lá, pega o meu bordão, leva lá, põe em cima do menino, ele vai ressuscitar. E daí a mulher, vocês estão aqui comigo, amados? Aí a mulher fala assim para ele, vive o Senhor, e vive a minha alma, que eu não te deixarei. E aí você vê o primeiro milagre de Eliseu, se deslocando para fazer alguma coisa por alguém. Quem está aqui? Se eu te falar, se você responder para Deus com a mesma paixão que Ele tem para você, você vai ver Deus mover para lugares inimagináveis da sua vida. Eu acho lindo quando acontece ali, o que Eliseu faz? Eliseu vai para aquele mesmo lugar, vocês estão aqui comigo, amados? Eliseu vai para aquele mesmo lugar, a Bíblia fala que ele entra no quarto e ele fecha. Não entendi, ele faz o quê? Se eu não me engano, alguém falou lá no Novo Testamento, um tempinho depois, dizendo assim, quando você for orar para o seu, que está entra no seu quarto, deixa eu te contar, é no secreto que as coisas vão acontecer. É no secreto que as coisas vão acontecer. No secreto você vai para outros lugares no céu, você atinge outras esferas, outros locais celestiais, e isso vai mover em coisas na sua vida. Vocês estão aqui comigo, amados? Voltando para Eliseu lá. Ele olha aquela situação, o que ele faz? Quem lembra? Ele deita em cima do menino que está morto. E passa algumas coisas, ele deita em cima do menino, e o menino o quê? Ressuscita. Bonita a história, todo mundo fica feliz, ressurreição do menino, ele volta. Vocês estão aqui comigo, amados? A mãe fica feliz, fica todo mundo bem. Eliseu morre. E quando ele vai ele está morto, diz que eles enterram Eliseu num determinado lugar, jogam ele lá numa cova. A Bíblia diz que um povo está correndo, fugindo ali, eles pegam o corpo de um morto e eles jogam. Não, onde eles jogam? Em cima do corpo E o que acontece com aquele morto? Sabe por quê, querido? O que você faz no secreto? Onde ninguém vê. Dá para entender aqui? O que eu faço no secreto onde ninguém vê? Deus faz aqui no público para que o nome dele seja exaltado. Que a postura que eu tenho aqui embaixo, ó, com paixão, ela vai ser exposta aqui no público. Vocês estão aqui comigo? Conseguimos fazer entender? Porque a Bíblia fala assim, ó, o que eu quero para mim, eu faço para o próximo. Como ele
se deitou sobre o corpo de um. Quando alguém foi deitado sobre o corpo dele, ele se deitou com vida sobre um corpo morto. Quando ele estava morto, alguém se deitou, veio vida. Amém, amados? E Eliseu se move em tudo isso. Estou caminhando para quase o fim da minha mensagem, né? Deixa eu olhar a hora aqui. Amém, aleluia, 28 minutos. Eu quero explicar agora uma outra transição. Então, Eliseu é o homem da unção dobrada. Deixa eu te falar, se você quiser ganhar as coisas, ganha no secreto, irmão. Ganha nesse ambiente. A primeira passagem, então, do Jordão foi feita com quem? Você fala com a arca. Foi feita com quem? Com a arca, que era a representação da lei de Deus. A segunda vez que a gente vê o Jordão, ou a passagem do Jordão, ela acontece no profético. Olha para quem está do seu lado e fala assim, em nome de Jesus. Tem que ter obediência. E tem que ter o profético. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu não vou falar de todas essas histórias que acontecem, mas deixa eu te contar uma coisa. Algum tempo depois na Bíblia. Todos que cruzaram o Jordão, cruzaram para chegar aonde? Você fala na sua terra prometida, na sua promessa. Todos que cruzaram o Jordão, cruzaram para chegar aonde? O primeiro era para uma herança, vocês estão aqui, amados? Basicamente natural. Terra, pedaço de terra, suprimento, as coisas. O segundo tinha uma herança natural, que era o seu ofício, mas também tinha uma herança espiritual, ele recebe um manto. Vocês estão aqui comigo, amados? E as coisas acontecem. Ai, Jesus. De repente, vem um filho de um sacerdote. Vocês estão aqui comigo, amados? Que não vive com religiosidade, vive lá no meio do deserto. E a Bíblia diz que ele vem debaixo do espírito de Elias. E ele começa a batizar onde? Não entendi. Aonde? Não entendi. No Rio Jordão. Vem um homem que ele fala, esse aí eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. E aí a gente tem o terceiro encontro com o Jordão. Ai, Jesus. No terceiro encontro com o Jordão, o espírito de Elias e o cumprimento da lei, porque ele era de família sacerdotal, colocam no Jordão a graça. A Bíblia diz que Jesus é batizado no Rio Jordão. Sim ou não? Pastor, mas não estou vendo aqui onde é que o Jordão vai abrir, porque a primeira vez a lei passou, os sacerdotes pisaram e o Jordão se abriu, para que eles pudessem chegar onde? Na terra prometida. Depois foi do profeta. E quando Jesus entra no Jordão, não abre o Jordão, abre o quê? Não tem mais coisa para nós nessa terra, meu irmão. Não tem mais nada para se apegar aqui. Quando Jesus chega no Jordão de novo, os céus se abrem. Eis que é chegado o reino dos céus. Essa é a nossa promessa, esse é o nosso anseio. E nós temos que trazer esse reino aqui para a terra. Chacoalham as duas pessoas e fala, está começando a esquentar. E eu quero usar essa palavra e agora eu vou terminando para o final para que a gente possa orar, no nome de Jesus. Eu sou preocupado com renovar nossa mente de verdade. Um dos versículos que eu mais gosto é não vos conformeis com esse mundo, mas transformais para a renovação da nossa mente, porque quando a gente faz isso, a gente pode experimentar qual é a boa, agradável vontade de Deus. Eu falo meio rápido, né? Acho que de tanto traduzir, não, eu falo rápido mesmo. E o que Deus fala quando os céus se abrem, hein? Vocês não sabem, irmãos? Esse é o meu. Em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. O maior problema que Jesus gerou, foi falar que ele era o quê de Deus? Filho de Deus. Eu quero explicar o porquê que isso foi um problema. Quem gostaria de saber? Eu vou explicar para vocês. Aí eu vou ter que explicar algumas coisas da origem da palavra. Vocês me permitem? Eu vou acabar a pregação aqui. De verdade. Não, que a gente vai orar. Nós precisamos reestruturar algumas coisas na nossa mente. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, deixa eu refazer aqui. Toda palavra do hebraico, do original da Bíblia, toda letra do hebraico, ela é uma letra, ela é um número e ela é um símbolo. Ok? Ok, amados? Então, toda letra do hebraico é uma letra,
Ela é um número e é um... Vai, olha para quem está do seu lado e repete isso aí, por favor. Fala, toda letra do hebraico. Todo símbolo é de algo concreto. Por que isso é importante, pastor? Agora deixa eu entrar com a parte mestre aqui, em nome de Jesus, né? Por que isso é importante? Porque a sua alma, o seu cérebro funciona por associação. Então, por exemplo, se eu falar, gente, vocês conhecem os estelodófilos? Todo mundo vai ficar pensando um monte de coisa. Não, porque eu acabei de inventar isso não existe. Agora, se eu falar que o estelodófilos é uma fruta parecida com morango, o que você pensa? Que cor que ele é? Que tamanho que ele é? Grande ou pequeno? Provavelmente nasce em árvore ou nasce no chão? Porque a tua mente funciona com associação. Então, quando a gente vê a forma como a Bíblia foi escrita, cada letra ela é algo concreto. Ela é uma figura real. Por isso que Paulo fala depois, né, depois você vê no Novo Testamento dizendo assim, ó, se eu vejo um mundo que eu vejo, que é físico, que é real, eu creio que o mundo espiritual também existe, porque esse foi feito a partir daquele. Amém? Amém? Então, toda letra do hebraico é e um símbolo real, ok? Que faz uma menção a alguma coisa. Por que eu quero explicar isso? Porque eu quero explicar o problema que foi Jesus falar que ele era filho de Deus. E você vai entender agora o que é ser filho de Deus, em nome de Jesus. Aí você vai falar aqui, eu vou falar filho e filha ainda, para ficar melhor para as mulheres. E é melhor para as mulheres, por incrível que pareça. Deus fala então quando os céus se abrem. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Okay. Talvez tenha sido assim a voz de Deus. Você acordou agora, boa tarde. Eu já estou pregando faz uns 40 minutos quase. 38 na verdade. Fique comigo. A palavra pai no hebraico significa, posso falar os símbolos? O símbolo é uma cabeça de boi, a primeira letra, e Aleph e Bet. E a segunda é uma tenda, uma casa. Então, o pai, ele é a força da casa. Quem é pai aqui? O pai é o que da casa? Você fala a força da casa. A cabeça também do boi também significa autoridade. O pai é a autoridade e a cabeça da casa, é a força da casa. Por isso que o judeu é muito submisso ao seu pai, porque ele sabe que ele não pode ir contra a força da casa. E talvez se eu perguntasse para vocês o que significa ser pai aqui, estou te dando qual que é a interpretação bíblica. Você ia falar, ser pai é ser o provedor, é ser não sei o que, ser não sei o que lá, ser não sei o que lá. Alguns iam pensar no seu pai, ser pai é isso, mas ser pai é será? É ser o quê? O símbolo era um boi. Quando o filho viu o boi, é o animal mais forte, mais usado para o arado, para o trabalho naquela época, carrega peso, aguenta o tranco. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando o filho via um boi puxar o arado, ele falava, esse é meu pai, ele é a força da casa. É a força da minha casa. A segunda palavra é tenda. Vocês estão aqui comigo? Então, pai, a palavra, quando um judeu lê, por exemplo, no hebraico antigo, agora não, mas no hebraico antigo, quando ele lia naquela época, ele falava pai, a imagem que via, quem que é o pai? Vai, gente, é quem? A força da casa. A palavra Deus, ela é um boi e um cajado, tá? Que é o boi velho que guia, porque na representação deles era, quando tinha que puxar o arado, o boi mais forte puxava e o outro acompanhava, o mais novo. Por isso que o pessoal depois faz um bezerro, porque eles têm na imagem aquilo lá. Amém, amados? Por que eu estou falando isso? Você já vai entender. Deus fala, esse é o meu? E Jesus começa a falar então que ele é quem? Posso contar o que é o filho? As letras, não vou entrar muito nisso, para que a gente possa fechar aqui no meu tempo, aqui 40 minutos. E eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Pai é o que então? Pai é o que? Pai é o que? Pai é o que? Ótimo. Filho é, olha só, tenda e uma sementinha nascendo, uma semente. O filho é a continuidade da casa. Então, quando o pai fala, esse é o meu filho amado, ele é a continuidade da minha casa que está aqui em cima, aí embaixo nessa terra. Ele é a continuidade das coisas que estão acontecendo. Então, quando Jesus chega e fala, eu sou o filho de Deus, eles ficam horrorizados, porque a gente pensa que filho é só alguém que foi gerado, é só alguém que foi adotado, mas não. Você é a continuidade da casa. Ser edificação da casa de Deus. Sabe por que Deus olha com você assim e espera que você se manifeste? Porque você é a casa dele aqui nesse lugar, você é a habitação dele aqui nesse lugar, você é a continuidade dele aqui nesse lugar. Filho. Palavra para filha é diferente.
mas é mais bonita ainda. Posso? Deixa eu restaurar a tua identidade de filha em nome de Jesus. Os filhos já sabem se são a continuidade da autoridade de Deus, daquilo que Deus faz em nome de Deus. Mas deixa eu falar filha. Filha é tenda, casa, continuidade e depois a última letra, tal. Que é sabe o que, irmãs? 2 gravetos assim, ó. Que forma o quê? O quê? A cruz. O que significa? Pergunta para mim o que significa, vai. Filha é a continuidade da casa que é marcada. Espera aí. Deus criou um homem e mulher, Adão e a filha dele fez o quê? A filha dele pecou, errou. Vocês estão aqui comigo, amados? Vocês estão aqui comigo, amados? Eu acho interessante quando eu vejo isso na história. Oh, mulheres, o mundo fala tantas coisas de vocês, fala que vocês são um problema, vocês sempre foram a resolução das coisas, irmão. É verdade, eu sei que eu sou casado. A vida melhorou 200% depois que eu casei. Não é? E eu casei com uma mulher bonita ainda. Mas você não é bonito, mas eu orei bastante. Ela não. Ok, vamos seguir. Para não perder aqui, o reino dos céus é retidão, paz e alegria no Espírito Santo. A gente pode rir na igreja também, né? A filha errou. Vocês estão aqui? E o pecado entrou no mundo. É interessante quando você vê o recorrer das gerações, Satanás sempre foi atacando o filho. Caim e Abel, ataque em Caim. E a sequência é sempre o Satanás quer minar a semente do homem. Quem está aqui comigo? Aí você vai lá em Mateus e pega a genealogia da Bíblia, aí a Bíblia fala assim, ó, no símbolo da mulher está a continuidade da casa e a cruz. E Deus esconde no nome filha, onde Ele ia colocar a continuidade da casa dele. E Eva peca e cai lá, mas uma menininha de uns 15 anos, uma jovenzinha que Satanás nem se preocupou em fazer nada, que estava preocupado em atacar os homens, está carregando a marca que vai salvar a humanidade. E no nome filha está o potencial de poder reproduzir a casa com as marcas, está o potencial de gerar, está o potencial de fazer acontecer, enquanto Satanás fica falando de empoderamento feminino, falando que tem que ser igual e outras coisas, vocês são diferentes e abençoadas com outra função. Vocês geram vida, vocês têm a marca dele, a gente dá o destino, mas você que carrega, você que devolve melhor. Eu planto uma sementinha lá na minha esposa, junto com a sementinha dela me vem uma criança. Você nasceu assim, olha para quem está falando, fala, não foi a cegonha não. Vamos colocar de pé, queridos. Os céus já estão abertos. Você é um filho. Você é uma filha. Ser pai é o quê? Vai, gente, vamos comigo. Ser pai é o quê? Então deixa eu te dizer que Deus é o seu? Não entendi, Deus é o seu? Deus é o seu? Pai, e assim como aparece que Deus é pai, se Ele é a força da tua casa, eu não preciso temer, porque Ele não é a força de algum lugar de fora, Ele é a tua força, porque você é a continuidade da casa dEle. Vocês estão aqui? Filhas, vocês são a continuidade da casa que leva as marcas, amadas. A mulher, ela é diferente, a mulher, irmãos, não adianta falar, ela é o único ser dessa terra criado de um outro ser, não é? Vocês sabem o que eu estou falando, mulheres. E o que mais Satanás tem feito nesses tempos foi querer destituir a mulher. Eu amo Jesus, porque Jesus, o ministério dele, enquanto não se contava a mulher, ele parava para falar com uma mulher, com uma. Eu quero restaurar nessa tarde a sua identidade de filha, mas no padrão dos céus. No padrão dos céus. Se você é um homem ou um pai, em nome de Jesus, seja a força da sua casa, amém? Mas independente aqui, nós somos todos filhos de um pai que te ama de forma incondicional. O que eu quero te dizer, querido, é que ele se importa tanto com você, que você é a continuidade da casa dele, e você tem o potencial. A palavra para filho também faz menção à edificação. A palavra para filhar faz menção à cidade, porque a mulher, querido, multiplica as coisas, ela é uma receptora, uma multiplicadora. Quem crê?
E eu não estranho que Jesus fala, e vocês são a luz do mundo, mas serão também como cidade no topo da montanha, para que todos possam ver. Que o Senhor levante uma geração que vai brilhar no nome de Jesus. Que o Senhor mostre que o Senhor é Deus forte e poderoso, que o Senhor é nosso Pai, mas o Senhor tem a preocupação com a nossa casa, que o Senhor tem a preocupação com cada um dos seus filhos. Então o desespero dos judeus quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus. Eles falam, desde quando você é a continuidade do Deus Altíssimo, daquele que está nos céus, daquele que fez os céus e a terra? Ele fala, um dia vocês vão tentar destruir essa casa, mas eu em 3 dias volto com ela novinha. E aquela casa que estava aqui no céu, estava aqui na terra, agora está lá no céu. E isso nos diz que um dia nós vamos poder fazer isso também. Porque se as primícias são santas, se o primeiro está lá, eu tenho acesso para estar lá. E se tem um corpo físico lá no céu, eu no meu corpo físico aqui posso trazer os céus para a terra. E eu posso falar, é cessada toda ação de Satanás, é cessada toda ação de principado, potestade, de demônio, de doença, de enfermidade, porque lá naquela casa não tem, e o meu Pai é a força dessa casa. Vamos abaixar nossa cabeça. Espírito Santo, restaura tudo, ó Pai, dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, no nome de Jesus, eu retiro toda ação de Satanás e seus demônios, e nós já nascemos de novo, independente de como foi a nossa relação com o nosso pai físico, com a nossa mãe física, como nós somos como filhos naturalmente, nós agora somos filhos de um Pai espiritual, que é a força da nossa casa. Eu não sei quais foram as marcas que vocês mulheres receberam, mas com vocês eu quero orar primeiro. Se você entende que essa palavra era para você, fala, pastor, eu preciso cruzar o Jordão, eu preciso dos céus abertos na minha casa, eu ainda fico muito intimidada com coisas de homens, parece que eu ainda estou buscando as coisas dessa terra, parece que às vezes minha terra prometida são as coisas físicas, geográficas, às vezes eu quero também o ministério e as coisas espirituais, mas às vezes eu não estou acessando o céu como eu deveria. O Senhor me mostra, querido, muitas mulheres intimidadas no seu agir, no modo de falar, por questões de estar preocupado com o que o outro está pensando, com o que o homem está pensando. O céu já está aberto, filha. Você é filha, você é a continuidade da minha casa, com as minhas marcas eu coloco dentro de você, eu coloco as minhas marcas, as marcas de Cristo, e não as marcas que o mundo colocou em você. E se isso é com você, mulheres, eu quero te chamar, vem correndo aqui para frente, em nome de Jesus. Este calabaço, recalamas. Levanta uma geração de filhas marcadas, Pai. Ele me ama, Ele me ama. Este calabás. Mulheres, vamos adorar. Ele me ama. Ele te ama, filha. Você é a continuidade da casa. Você é a continuidade da casa. Você é a minha esperança de multiplicação nessa terra. Você é aquela que é capaz de trazer novos seres vivos para essa terra. Você é capaz de gerar filhos. Você é a minha continuidade. Você tem as minhas marcas. Eu não sei o que o mundo te falou. Eu não sei o que as coisas te disseram. Mas deixa eu te falar. Eu já te marquei desde o princípio. Você é filha. Ele me ama, somos sua herança, Ele é o nosso galardão, o seu olhar de graça. Vem, Pai, dos céus. E o meu coração dispara. Ei! Não tenho tempo. Quando penso, me ama Ele.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir, visita cada uma das tuas filhas na autoridade do nome de Jesus. Começa a tocá-las, Pai, no nome de Jesus. Tira todo o toque incorreto que aconteceu, tira toda a defraudação, tira todo o engano, tira todas as vezes que elas tiveram que se submeter a coisas que elas não queriam, sendo marcadas pelas coisas desse mundo. Eu te peço a tua marca sobre esses corações. Nós declaramos a cura sobre esses corações. Ei! Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar, curas, curas. Ser livre, filha, ser livre, filha. É um oceano, estamos afogando. Os obreiros podem orar pelas meninas. Só declare, você é uma filha amada e marcada por Ele. Vá sendo cheia. Ei, meu coração. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Me ama. Este calabaçor e alabás. Mulheres, olhem aqui para mim. Mulheres, homens, filhos e filhas, deixa eu falar uma coisa aqui, que o Senhor me trouxe aqui. Oh, Jesus. Jesus conta uma parábola, ele fala assim, eu sou o bom pastor. O Espírito Santo arruma toda a casa, ele começa a falar do filho pródigo que volta. Filho, filha, vocês estão aqui, filhos, filhas? E a palavra de Deus diz que quando o coração do filho fica contrito, quando ele se constrange da filha, quando ele volta, a Bíblia diz que o pai sai correndo. O Deus que está fora desse tempo, o Deus que controla o tempo, que tem o mundo na palma das suas mãos, quando Ele vê um filho contrito, Ele corre. Deus não precisa correr, Deus está fora do tempo, mas por você, filha, por você, filho, que é a continuidade dessa casa. O Deus que está lá sentado, Ele corre para restituir, Ele corre para te lavar, Ele corre para te chamar para ceiar com Ele. Esse é um Deus que te ama, esse é um Deus que te ama. Pai, batiza os teus filhos no amor do Senhor, traz as curas, liberta as tuas filhas aqui em nome de Jesus, liberta as tuas filhas em nome de Jesus, vai tocando cada uma em nome de Jesus, vai tocando essas vidas em nome de Jesus. Ele me ama. One minute.
Pai, na autoridade do nome de Jesus. Uma irmã me deu uma palavra ali, eu creio é de Deus. Uma coisa eu quero orar. Se você ainda não foi capaz de gerar, ou foi declarado algum decreto sobre a sua vida, isso eu oro com muita segurança, porque ventre, amados, é uma coisa que Deus abriu de todo mundo que Ele quis. Você pode orar com segurança, em nome de Jesus. Você que está querendo ter filhos, essas coisas, coloca a mão no seu ventre. Se você é um marido que está aqui, coloca a mão no ventre da sua esposa. Vamos orar por isso. Pai, nós decretamos cura, fim de toda endometriose, qualquer doença no útero, enfermidade, seta de Satanás. Nós declaramos que nós seremos frutíferos, e nós seremos frutíferos. A tua palavra fala: crescei, multiplicai e enchei. Eu declaro vida sobre esses úteros, eu declaro vida sobre essas vidas, eu declaro a tua marca, a tua unção, a tua graça, porque nós sabemos que tu é Deus que nunca nos deixa, jamais nos abandona. Tu és um Deus que nos ama. Este calabaço relamaço. Dê a mão para quem está do seu lado. Se ninguém orou por você, você está aqui na frente, levante sua mão. Fica sua mão levantada, que alguém tem que orar por você. Olha lá, tem uma irmã aqui na minha esquerda. Me ajudem aqui, amados. Nosso Pai é a nossa força, queridos. Você é a continuidade da casa dele. Ele tem todo o interesse que você vá bem. Ele conta uma história que ele fala assim: ó, vai me seguir, calcula para você não deixar a casa pela metade. Porque ele não deixa a casa pela metade. Ele paga o preço até o final. Olha para quem está do seu lado e fala: pode ter certeza que ele te ama. E eu tenho convicção que ele me ama. Vamos adorar um pouco. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. E se a graça nós estamos afogando, porque através de nós, através dos filhos, o céu se une à terra com beijo, a paz e o meu coração. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Nós te amamos, papai. Papai, nossa força. Ele me ama. Quem crê, aplaude forte ao Senhor no nome de Jesus. Que você saia daqui na autoridade de filho, sabendo que o Pai é a força da tua casa, que Ele nunca te deixa, jamais te abandona, e que os céus estão abertos sobre a sua vida, no nome de Jesus.